Irmãos, o culto todo foi falado sobre oração, e a oração, ela foi determinada para que eu e você pudesse ter uma conexão com Deus. Só que o grande inimigo da oração não é o lugar. O grande inimigo da oração não é o ambiente. O grande inimigo da oração também não é o tempo. O grande inimigo da oração é para onde eu estou olhando quando eu começo a orar. Para onde estou colocando a minha mente e a minha petição quando eu estou começando a orar. Por quê? Porque muito provavelmente cada um aqui de nós temos um problema. Muito provavelmente cada um aqui tem uma lembrança ruim que quer tentar tirar ela. Processos indesejados, dores, aflições, lembranças ruins, enfermidades, coisas que não deram certo na nossa vida. Logo, implicitamente, nós colocamos o nosso local de encontro com o Senhor e o chamamos: Pai, eu estou aqui e quero orar a Ti. Aí que começa o grande perigo. Por quê? Porque todas as vezes que eu começo a orar, se eu orar olhando para mim, pensando em mim, eu não vou ter tanto tempo, eu não vou ter tanta vontade, eu não vou sentir o poder de Deus habitando nas minhas petições. Logo, o ideal é que eu e você comece orando, olhando para Jesus. Aleluia! Glória a Deus! A oração é uma espécie de você sair do lugar de encontro onde você está habituado e encontrar-se com Cristo no modo espiritual. É esquecer de você, é esquecer das suas dificuldades, é esquecer das suas fraquezas e colocar e aplicar a tua voz a Cristo Jesus, que está ali pronto a nos ouvir. Ele tira o ser humano do cativeiro, ele estraga velórios, ele enxuga lágrimas, ele sara feridas, ele cura a enfermidade. Então ele está aqui nesta manhã. É ele que toca, é ele que encosta, é ele que entra com providência. Então pare de olhar para você nesta manhã e olhe somente para Cristo Jesus. O recado é: esqueça as cadeiras, esqueça esta voz do microfone, esqueça o pregador, esqueça este ambiente físico e entra no ambiente espiritual, porque Cristo está aqui disposto a te ouvir de uma vez por todas. Glórias a Jesus. O Senhor, Ele não veio para quem está curado e sarado. O Senhor não veio para quem não tem problemas. O Senhor veio e está aqui agora porque você tem problema, porque você tem dificuldades em alguma área, porque você ainda chora por algo que não foi curado. Então Ele está aqui porque sabe que somente Ele pode curar. A pergunta é: você também sabe se só Ele pode te curar? O povo aqui está cativo, está triste, não louva mais, não ora mais, desejam morrer, desejam não mais viver. O cenário é caótico, o cenário é de abandono. As lembranças tornam a voltar, porque antes do cativo, antes da prisão, antes das correntes, as coisas funcionavam. A oração era entoante até o altar do Senhor. A separação dava orgulho, o coração era blindado e a mente era poderosa em Deus. As mãos eram colocadas nas enfermidades e eram curadas. Os demônios, os espíritos malignos eram expulsos através de uma palavra. Mas agora eu estou preso, eu estou cativo, eu estou longe, eu estou distante. Mas difícil é combater contra a memória. A memória, ela fala conosco 24 horas. Ela te coloca de frente ao espelho e fala: você lembra quando você orava? Você lembra quando você cantava e a igreja pegava fogo? Você se lembra?
Você se lembra quando você tinha o seu cantinho de oração e antes mesmo de você começar a falar, a presença do Senhor já era notória no ambiente? Você lembra desse momento? Você lembra de quando você passava e não atravessava a rua, quando vinha um mendigo ou um maltrapilho? Você se lembra dessa fase? Você pode ter mudado. O teu comportamento pode ter mudado. O seu corpo pode estar até adoecido, mas a cabeça ainda continua a mesma. Se eu tirar os teus braços agora, o teu corpo vai continuar vivendo. O teu braço vai apodrecer, não presta mais. Se eu tirar uma perna agora da senhora, o corpo permanecerá vivo, mas a perna irá apodrecer. Mas se eu tirar a tua cabeça, o teu corpo não permanecerá vivo. E é por isso que a igreja ainda está viva, porque a cabeça ainda não foi trocada. A cabeça ainda é a mesma. É por isso que a igreja ainda não morreu. Porque o dia que o homem tentar trocar a cabeça da igreja, a igreja morre. É por isso que ele fala: olha, se o seu corpo ou alguma parte dela te faz pecar, você arranca. Porque eu sou a cabeça, que não pode ser trocado é a cabeça. É por isso que, quando eu e você lembra da história de José, o presbítero adora essa história, o japonês também adora essa história. Existe um fato que acontece com José, onde a esposa de Potifar arranca a tua roupa. Ali, esse homem fica nu perante a ela. Então, no nosso cotidiano, estar nu perante uma pessoa que não é tua esposa ou teu marido é pecado. Só que o grande potencial de José, o presbítero, era que mesmo José, pelado diante de uma pessoa que não era tua esposa, não havia pecado nele. Por quê? Porque a santidade de José era de dentro para fora. É por isso que hoje a igreja está achando que quanto mais roupa eu coloco, mais santo eu estou. Eu estou achando que a santidade é de fora para dentro, mas a santidade é de dentro para fora. E quando você tem santidade de dentro para fora, o Senhor habita no ambiente e toma conta da tua causa. Então nesta manhã aqui, começa a buscar santidade de dentro para fora, para que o Senhor comece a habitar nas suas petições, para que o Senhor comece a habitar num ambiente ao qual ninguém consegue chegar. Tudo estava bem. Os louvores em Sião eram aclamados por toda Jerusalém. Só que quando tudo está acontecendo da melhor forma possível, é necessário que a igreja preste atenção num leão. Que este leão brama ao nosso redor, procurando a quem irá nos tragar. Nós estamos aqui dentro adorando e bendizendo o nome do Senhor. Cristo está aqui, mas o inimigo das nossas almas está ao nosso redor, buscando como nos tragar. E é aí que o Senhor envia a palavra, o Espírito Santo, os profetas, para lembrar que, olha, você é fraco, mas o Espírito é forte. Você é fraco, mas o Espírito é forte. Vou repetir, entenda, nós somos fracos, mas o Espírito é forte. E conforme os profetas começam a pregar para este povo aqui sobre arrependimento, porque quem é fraco se arrepende, não é verdade? Quem é forte não precisa se arrepender. Por isso que eu falo, eu sou fraco e eu preciso de arrependimento todos os dias da minha vida. Eu preciso de uma conversão todos os dias da minha vida. Por quê?
Porque o relógio do mundo acha que eu devo andar e caminhar na velocidade dele. Ou seja, eu tenho um relógio no meu pulso, mas estou perdido no tempo. Eu tenho um relógio na minha casa, mas estou me embaralhando com o tempo. Sabe o que é isso? É eu achar que o relógio me domina, o tempo me domina. Eu preciso apertar os passos porque é ele que está me comandando. Quem falou isso para você? Quem foi que te iludiu? O tempo é do Senhor. Aleluia. É por isso que Ele, antes de te abençoar, Ele prepara o tempo, Ele não prepara a bênção, porque nada que está nas mãos deles ainda precisa ser feito. Tudo que está na mão do Senhor já está pronto, só basta você tomar posse e entender que o tempo não é teu e nem do homem, o tempo é do Senhor. Ele está preparando tudo para você tomar posse. Prepare-se que o ano de 2025 não será como 2024. Prepare-se que as bênçãos vão chegar. Demorou, eu sei, teve lágrimas, teve dor, teve tudo isso. Era para que o Senhor olhasse para você. Eu quero te fortalecer através do tempo da espera. Mas o povo não muda. O profeta está pregando: arrependei-vos, se converta. Mas está tudo indo bem. Os cultos estão lotados. A comunhão e os sacrifícios está sendo aspergido. O Senhor está recebendo sangue, o cheiro suave, porque nós devemos nos arrepender. Porque lá do outro lado do Oriente existe um rei chamado Nabucodonosor, que está disposto a chegar aqui e nos levar cativo para todo sempre. Preste atenção, se arrependeis, porque lá do outro lado o inimigo está pronto, feroz, com sede, com fome de acabar com a vida da igreja. Mas olha só, o arrependimento tem que começar aqui dentro. Não adianta esperar para se arrepender amanhã. Se arrependam hoje. Nós devemos se arrepender agora. É lembrar de cada pecado que nos faz sofrer, é lembrar de cada vício que nos faz se distanciar e entregar no altar de Cristo, porque Ele está aqui de mãos abertas para receber o teu clamor e o teu pedido de perdão. Pedir perdão para o homem é muito difícil, sabe por quê? Porque quando você pede perdão para o homem, ele é como se pegasse a sua senha íntima. Geralmente quem tem a tua senha sabe de tudo que é seu. Então quando a gente pede perdão ao homem, ele se vangloria porque ele não caiu naquele determinado buraco. Ele se acha superior a você. Porque você agora acaba dizendo que tem fraqueza na determinada ação e ele nessa área ele não tem. Então ele acaba se vangloriando porque você conseguiu cair nesse buraco que ele não caiu. Eu vou explicar melhor. O Senhor disse que nós deveríamos ser mansos como a pomba e prudentes como a serpente. Só que nós aprendemos na Bíblia que a serpente, ela nos persegue, ela é inimiga das nossas almas. Então como é que ele vai fazer essa comparação que nós devemos ser manso como a pomba e prudente como a serpente? Eu vou explicar melhor. Uma jiboia, por exemplo, quando ela está no seu estado de regurgitação, ela demora mais ou menos 3 a 4 meses para voltar a ter fome. Só que por muitas das vezes ela está no ambiente, no cantinho, você pensa que ela não está com fome, porque passou a presa e ela não atacou. Logo você tem na cabeça, se ela está ali, a presa passou e ela não atacou, logo ela não está com fome. Nada disso. A jiboia, ela mapeia o seu intestino, ela mapeia qual é o tamanho da presa que pode entrar nela. Então, se ela está ali
e passar um cabrito e ela não pegou, sinal que ela mapeou o corpo dela e aquele cabrito não cabe dentro dela. Não é porque ela não está com fome, é porque aquela presa que passou não é para ela. Quando passa um cachorro, ela vai olhar e não vai pegar, não é porque ela não gosta de cachorro, é porque aquela presa não está preparada para entrar dentro dela. Mas aí quando passa um boi, ela vai lá e ataca. Aí você fala, o que ela queria era um boi, não, o que cabia dentro dela era aquilo ali. Por isso que o inimigo, ele deixa você passar uma vez, ele deixa você passar a segunda vez, ele deixa você passar a terceira vez e você acha que o inimigo não está com fome. Nada disso. Ele está preparando você para quando você passar na próxima vez, ele te arrebata, ele acaba com a tua vida, ele destrói o teu ministério, ele destrói a tua carteirinha de igreja, ele destrói a tua fama, ele acaba com você. E você achando que ela não estava com fome porque você passou várias vezes. Foi o que aconteceu aqui com esse povo. Anos de oração e devoção, achando que o inimigo não estava pronto a atacar. Quem está pegando isso aqui comigo, irmãos? Está conseguindo entender a profundidade do que é os ataques do inimigo na nossa vida? Ele não deixa a gente ver. E quando o ataque chega, existe uma coisa chamada desespero. Sabia disso, presbítero? O desespero faz a gente abandonar coisas. O desespero faz a gente sair, correr. Mas pensa comigo, você acha que Cristo não teve desespero na cruz? Você acha que Cristo não teve medo na cruz? O lenho era feito de madeira de acácia, porque era uma madeira muito duradoura. Diaconisa esse dia me lembrou que a arca era feita com a madeira de acácia. Jesus, quando leva o lenho de madeira de acácia, por que deveria ser de madeira de acácia? Porque aquele lenho não era só para uma pessoa, era para várias pessoas. Então só ia trocando o preço. Quando Jesus foi colocado na cruz, imagina você agora para colocar um prego numa madeira de acácia. Como deveria ser duro. E cada pregada que foi colocada naquele lenho havia uma mão e havia os pés. Deveria ter sido muitas marteladas para que a mão ficasse presa e os pés também ficassem presos. Cada martelada que eu e você leva na vida não é para você fugir delas. Cada martelada que você leva da vida, considera-se que é o prego fincando cada vez mais na sua cruz. Aleluia. Sabe por que às vezes a gente corre das coisas que Deus estabeleceu para nós? Porque a cruz não está pregada de mão cheia em nós. A cruz está frouxa. Então quando eu penso em correr, a cruz fica para trás, porque ela não está presa em mim. Como assim? A cruz fica em mim? É lógico. Ele chega num determinado ponto e fala assim, vocês querem me seguir? Aí eu falo assim, olha, eu tenho que enterrar meu pai. O outro fala, olha, eu tenho que casar. Aí ele chama um que não se ofereceu. Ele fala assim, olha, aquele que quer vir após mim, carregue o quê? A sua cruz. Tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Então todas as vezes que você está correndo de uma determinada ação que Deus estabeleceu na sua vida, é sinal que a cruz não está bem pregada em você. É sinal que você largou a cruz para trás e não negou-se a si mesmo. Então cada martelada que está chegando na sua vida, pense que é cada vez mais o cravo entrando na sua cruz. Porque independente da dor, das aflições, independente do que dizem, para onde eu for, eu quero que a cruz esteja comigo.
Eu quero que a cruz esteja atrelada a mim. O inimigo, quando ele entrar aqui, ele não vai entrar destruindo as coisas. Ele vai entrar e vai olhar o cotidiano de cada um aqui, como cada um vive, como cada um fala, como cada um exerce a sua função, como cada um lê a Bíblia, se separa, ora ou jejua. Assim aconteceu. Os muros de Jerusalém eram altos, as portas blindadas e fendidas com ouro. E o templo de Jerusalém estava lá. Só que o inimigo já está em volta do muro e não entrou. Por quê? Eles fizeram buracos nos muros com troncos muito fortes e ficavam espiando o cotidiano do povo de Deus. Ele sabia para onde o povo ia, quando ia, como voltava, como vivia, como bebia. E no momento certo de dispersão daquele povo, eles entram. E quando eles entram, a primeira coisa que eles fazem não é atacar o homem, não é atacar você. A primeira coisa que eles fizeram foram destruir o templo do Senhor, que estava no Monte Sião. Ele sabia que destruindo o templo, o homem sem o templo, o homem sem a igreja é fraco, é perdido. O homem sem a igreja, ele não tem comunhão. E o homem sem comunhão ouvirá no grande dia: você não faz parte comigo. O homem sem comunhão é um homem orgulhoso. O homem sem comunhão é um homem altivo e um homem soberbo. O homem sem comunhão é um saquetel furado que se enche de sabedoria, mas está perdido. O que é trabalhar a comunhão? É abraçar, é entender a dificuldade do irmão, é chegar perto. Eu acredito que se Jesus chegasse aqui agora e sentasse nesse meio, muito provavelmente nós iríamos se afastar, porque ele não tinha beleza alguma. Se despiu de toda a sua glória, não quis usurpar-se do seu poder para chegar perto de você e de mim. Era impossível ele chegar perto da senhora sem se despir da tua glória, porque a senhora não iria aguentar. É por isso que em Atos vai dizer: olha, vocês não necessitam saber do tempo vindouro nem das estações, porém eu deixarei o Espírito Santo. Por quê? Porque esse poder do Espírito Santo precisa habitar dentro de cada um. O homem sem o Espírito Santo, ele não identifica o que é indecência. O homem sem o Espírito Santo, ele não identifica o que é santo, nem identifica o que é profano. É por isso que eu e você, por muitas das vezes, está abençoando aquilo que é maldição, pegando a maldição achando que é bênção, e jogando as bênçãos fora achando que é maldição. Falta de identificação espiritual. O inimigo chega e destrói o templo. Não tem mais lugar para orar. Agora a destruição é nas mulheres e nas crianças. Agora a destruição é nos idosos. Pegam as mulheres, estupram, matam. Pegam as crianças, batem com a cabeça nas pedras. Pegam as senhoras e a matam. Pegam os velhos e matam. Separam somente os fortes e valorosos que tinham alguma sabedoria e separam para eles. E no meio disso está Daniel. As mulheres virgens foram desabrochadas. A tristeza tomou conta, o desespero tomou conta. Agora o inimigo joga por terra 4 orgulhos que aquele povo tinha. Aprenda isso. 4 orgulhos que aquele povo tinha. O primeiro orgulho era do templo, agora está destruído, saqueado e corrompido. Segundo orgulho era dos muros. Os muros eram altos e ninguém poderia entrar. Terceiro orgulho, as portas fendidas a fogo.
a ouro, e ninguém poderia entrar. E o quarto orgulho, somente eles tinham o cântico de Sião. Quando você lê Isaías 47:3, que ele vai dizer: está aposta a nudez e a tua vergonha. É nesse momento de cativeiro onde Nabucodonosor invade Jerusalém e leva o povo cativo. Não tem mais alegria, não tem mais do que se vangloriar. O culto já não acontece mais. A tristeza tomou conta e o medo chegando a afligir todos, do menor até o maior. Agora a pergunta que eu faço é: cada um aqui tem um tempo de ministério? Cada um aqui tem um tempo de igreja? E cada um aqui já passou por um momento de desistir. Todo mundo aqui já olhou para dentro de você e perguntou: será que é isso que Deus quer para mim? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou adorando o Deus certo? Porque eu vejo lá fora todo mundo comprando e vendendo. Eu vejo lá fora todo mundo feliz. Parece que lá fora não tem doença. Parece que lá fora não tem tristeza. Parece que as festas lá fora são mais alegres. Será que é isso que o Senhor quer para mim? Sinal de cativo. Só que o difícil é quando o homem está cativo e não admite que está em cativo. Quando o homem está em cativeiro, acorrentado por algum mal, por algum vício, ele precisa determinar para o Senhor que aquilo ainda é um vício, que aquilo ainda é uma corrente, que aquilo ainda está o aprisionando, e os louvores, as orações e o momento de jejum não está chegando no trono da graça. Por isso que às vezes a gente tem a sensação de que faz e nada muda. Por quê? Porque ainda existem correntes nas nossas vidas que precisam ser quebradas. Só que o melhor é que quando o povo está cativo, o inimigo sabe quem você é. Ele sabe quem você é, porque mesmo você num estado às vezes de tristeza, num estado às vezes de estar perdido, ele sabe que nós fomos constituídos como reis e sacerdotes. E nós estamos fazendo ao contrário daquilo que Saul fez. Saul, ele falava como um rei, queria viver como um rei, tinha autoridade de um rei, colocava medo no inimigo como um rei, mas não era rei. Nós, que somos constituídos como reis e sacerdotes, que temos uma coroa na cabeça, andamos para baixo e para cima com medo do inimigo, falamos baixo com ele, respeitamos a situação que ele colocou sobre eu e você. Não! Estamos perdendo para nós mesmos, não sabendo reconhecer qual é a nossa ideal identidade. O inimigo sabe até onde você pode ir, qual é a tua potência, qual é a tua força, mas você não está identificando qual é o teu valor perante a Cristo Jesus. É por isso que ele não vem de primeira, porque ele sabe que ele vai apanhar, que ele vai perder. Ele fica olhando a tua fraqueza, aonde há a tua inclinação para o mal, é ali que ele coloca o trono dele, ele senta na tua inclinação e começa a dar ordens e rir da tua situação. E enquanto o inimigo ri da tua alma, não fica triste, não fica com raiva, não tenta buscar artifícios do homem. Simplesmente vá no seu cantinho e chora, chora e chora,
Porque ele vai dizer para o Senhor, mas ela não tem palavra. Ele vai dizer, não preciso de palavra, preciso de um coração aquebrantado. Aí ele vai responder, mas ela tem um coração duro. Aí ele vai dizer, quem faz o coração, a boca, a língua do homem, não, porventura não foi eu. Aí ele vai dizer, mas ela não sabe cantar, não sabe falar. E ele vai responder, eu não quero que ela cante, eu não quero que ela grite, eu só quero que ela chore, eu só quero que ela chore aos meus pés. Mas eu não aguento mais chorar. Não há mais lágrimas dentro de mim. Existe um profeta chamado Jeremias, que ele é conhecido por todo mundo no ramo teológico, que ele é o profeta chorão. Sabe por quê? Porque tudo que acontecia ele não gritava, ele só ia chorar. Quando o irmão caía, ele não botava o dedo na cara, ele ia chorar pelo irmão. Quando ele apanhava, ele não retrucava com soco, com palavras duras, ele iria chorar. Quando ele era perseguido, ele não falava mal do perseguidor, ele só ia chorar. Parece que ele estava no Monte das Oliveiras, quando Jesus fala, felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Eu vou repetir para você, felizes são os que choram, porque eles sim serão consolados. Não tenha vergonha da tua dor, não tenha vergonha da tua lágrima, não tenha vergonha de si mesma. Olha para Jesus e entregue suas petições a Ele nesta manhã. E a tristeza que pairava naquele ambiente é como se fosse a tua lembrança aqui agora dessa reflexão matinal. O que aconteceu aqui é o que acontece com a minha e com a sua vida. Sabe por quê? O Salmo de número 137, aqui os estudiosos aqui, ó, meu diácono, tudo estudioso aqui. Se eu estiver errando aqui, vocês podem me repreender, tá? Todos consideram o Salmo 137 um dos mais desafiadores para se pregar. Por quê? Porque ele inicia com um lamento. No meio do 137 ele começa com uma petição de vingança. Agora ele tem ira e no final ele pede morte. É controverso. Só que, para pensar comigo. O Salmo, ele foi explícito, Diário, para expressar a emoção, a razão e o cotidiano do salmista. Ou seja, quando o salmista estava triste, ele mostrava que estava triste. Quando o salmista estava alegre, ele está escrito aqui que ele se alegrava muito. Mas quando ele estava com raiva, ele também escrevia que estava com raiva. Quando ele estava pedindo perdão, ele era humilde, escrevia que estava pedindo perdão para o povo. A gente é assim também. Só que aqui há uma diferença de mim para você. O salmista, quando estava irado, ele reclamava da sua ira com o Pai. O salmista, quando estava alegre, ele levava a sua alegria ao Pai. Quando ele estava triste, ele levava a sua tristeza ao Pai. E às vezes nós estamos sofrendo porque tudo que acontece na nossa vida a gente leva ao homem. A gente leva ao vizinho. Não é que ele não possa saber, mas deixa eu te lembrar, o mesmo José foi contar um sonho para os seus irmãos e não deu bom. O grande problema é, enquanto você estiver sonhando e contando para os seus amigos ou os seus vizinhos, você sempre será perseguido. Então, na verdade, você não está tendo sonhos. Na verdade, você está tendo pesadelos. Sonho que é sonho entre você e Deus. Sonho
que é sonho é entre você e o teu Pai, ao qual existe intimidade. Sonho que é sonho, você só revela no trono da graça. Sonho que é sonho, você só fala aos pés do Senhor. Sonho que é sonho, é quando você fala encostando a cabeça no peito dele. Se você pudesse entender o que de fato é sonho e o que não é desejo. Sonho é sonho, desejo é desejo. Então o Senhor, com teu poder e grande glória, Ele está aqui nesta manhã, passeando nos seus corações e provando as tuas mentes. Para quê? Querendo ouvir qual é a sua fraqueza. Ele quer ouvir qual é a sua fraqueza, para que Ele transforme esta fraqueza em fortificação. É Deus falando nesta manhã: chega de vaso quebrado, eu vou recuperar, eu vou refazer aquilo que está quebrado. A terra que não nasce vai começar a crescer. Eu vou reverter a situação deste quadro. Porém, eu preciso saber quais são as suas. Alguém já leu da entrada triunfal de Jesus? E eu estou encerrando. A entrada triunfal de Jesus. Ele chega e todo mundo estava esperando o Messias chegar. E no portal de Jerusalém deveria entrar o Messias com poder e grande glória, com muito ouro no seu cavalo branco, com a sua capa vermelha, que era as cores adornadas por Roma, com uma coroa de ouro brilhante e muitos soldados em volta, até que ele pega um dos seus discípulos e fala assim: vem cá, você do filho, você vai lá no arraial, lá você vai encontrar uma jumentinha. Quando chegar lá, você vai dizer para o dono dessa jumentinha: o Senhor está precisando dela, e traga-o para mim. Talvez você esteja dizendo: olha só, eu não sou capaz porque o mundo está dizendo que eu não sou capaz. Eu não vou me formar porque o mundo diz que eu não tenho capacidade de me formar. Eu não vou ter ministério porque as outras igrejas disseram que eu não tenho vocação para ministério. Mas lembra que na entrada triunfal de Jesus, a jumenta nunca foi doutrinada a carregar outra coisa no seu leito. O jumento nunca foi doutrinado a fazer outra coisa a não ser carregar peso, carregar cangalhas. E ela estava lá presa porque o dono dela estava dizendo: você vai crescer forte, você vai crescer saudável, mas você vai carregar lenha, você vai carregar cangalhas, você vai carregar peso, até que o Senhor fala: não, eu vou te usar hoje, você vai entrar comigo, e toda festa que fizerem para mim, você também vai receber. Disseram que você só iria carregar cangalha, disseram que você só ia carregar peso, disseram que você só ia viver para trabalhar. Não, eu quero te usar agora. Glória a Deus, aleluia. Glória, aleluia. É isso que Deus faz, irmão. Ele estraga o ambiente que o homem prepara por sua causa. Ele destrói os planos do homem por causa da sua lágrima. Somente Ele, diácono Ronde, é capaz de fazer isso. Somente Ele tem esse nível de piedade para conseguir olhar para dentro de você e arrancar com raiz e tudo
todas as dores do passado que te atormenta todos os dias. Eu não consigo, porque eu também sou falho, eu também sou pecador, também tenho minhas decisões, eu também faço coisas que não condiz com Ele, porque eu sou pecador, mas Ele não. Então todas as vezes que eu, no momento de dificuldade, começar a olhar para mim, colocar a nossa fé em pessoas que têm dons, Ele não trabalha. Ele não pode fazer se você não deixar. Entenda bem isso nesta manhã. Enquanto o orgulho permanecer nos dominando, ele não pode chegar. Mas talvez você esteja perguntando, mas ele é onipresente, ele chega aonde ele quiser, ele chega aonde ele quiser. É lógico, se você estiver no inferno agora, ele está lá. Se você for no mais alto cume, ele também estará lá. Se você for lá no céu agora, lá ele é o dono. Porém, todavia, eu te digo que ele está dizendo: eis que estou à porta e quebrou a tua ideia de que ele é onisciente, onipresente. Porque se ele fosse onipresente, ele não precisava bater na tua porta. Não é verdade? Ele entrava direto. Mas ele está na minha e na tua porta assim, ó. Aí ele fala: se eu bater na porta e se ele abrir, eu entrarei e eu cearei com ele e ele ceará comigo. Você entende o que é esta profundidade, diaconisa? Que ele fala assim, ó: se você abrir, eu entro. Se você não abrir, não tem problema. Só que a grande diferença é que o poder e grande glória é imbuído da humildade de aquele que pode te salvar. Porque mesmo que você não abra a porta, ele vai continuar batendo, ele vai continuar batendo, chamando, te gritando: sai dessa situação, levanta daí, segura nas minhas mãos, eu estou batendo na porta, abre logo. Ele disse para a mulher samaritana: ah, se você soubesse quem é que está te oferecendo água, mulher, você já tinha levantado daí. Ah, se você soubesse quem é que está batendo na tua porta, você abriria, deixaria ele entrar, ele cearia contigo e você cearia com ele. O que é você cear com ele? Ele está dizendo: ó, se eu bater e você abrir, eu vou entrar e vou cear contigo. Só que ele não esquece de você na ceia, porque ele fala: você também ceará comigo. Ok? Então olha só, quem está abrindo a porta é você. Então se você quer uma ceia com o Senhor, quem tem que abrir a porta é você. Então nós quebramos tudo aquilo que cai na nossa mente cotidianamente. Fulano não faz, eu também não faço. A porta é tua. Fulano não veio, eu também não venho. A porta é tua. Fulano não prega, eu também não prega. A porta é tua. Quem tem que abrir é você. Eu não posso abrir a tua porta. Somente você. Nem ele pode abrir. Somente você. Aí, às vezes você tem medo de abrir a porta, achando que ele vai chegar e vai reparar na tua casa. Negativo. Quando você abre a porta para ele, a primeira coisa que ele quer fazer contigo é aplicar a comunhão com você. E quando ele reaplica a comunhão com você, automaticamente toda a sujeira da tua casa é mandada embora. Então ele não fala: não, eu não vou para a igreja porque eu briguei com o vizinho, eu não vou para a igreja porque eu soltei um palavrão. Ei, irmão, venha, porque ele é capaz de te limpar de tudo esse mal. Então ele não esquece de você, porque tu abriu a porta,
Ele entrou. Quando ele entra, a primeira coisa que ele busca é a comunhão contigo. Aí você pensa, e agora? Como é que eu faço? Ele entra, comunha contigo, a casa é limpa. Aí agora ele fala, e você ceará comigo. Você não consegue cear com ele se a casa estiver suja, mas para que a casa esteja limpa, não adianta passar a vassoura, é ele que tem que entrar, e ele faz a limpeza espiritual, porque a gente limpa até fisicamente, mas ele é capaz de limpar espiritualmente. Se tem casa suja aqui, é momento de abrir a porta agora, porque ele bate e ele quer comunhão contigo. E às vezes você está numa situação deplorável, às vezes você sente até vergonha de como você era antes, de como está a tua casa hoje, né? Aí você fica com aquele medo, sabe por quê, diaconisa Ludmila? Porque nós lemos que quando o inimigo encontra a casa limpa e adornada, volta a ele mais um. E o teu estado é agora pior do que o anterior. Então você fica com isso na cabeça. Só que o grande problema aqui é que quem está entrando é o próprio Jesus. E para que ele cele essa limpeza, ele fala, você ceará comigo. O que ele está dizendo? Eu ponho o pão na sua boca e você, depois de limpa, põe o pão na minha boca. Você tem noção do que é isso? É oferecer o pão para o próprio pão. Você tem noção do que é oferecer o pão para o próprio pão? Dá para fazer isso com homem? Não dá. Só com Cristo. Vou fechar a Bíblia. Os instrumentos musicais estão pendurados nos salgueiros. Não tem mais alegria. Só tristeza. E lembranças de quando nós estávamos lá, adorando e bendizendo o nome do Senhor. E o inimigo agora chega, porque ele sabe que você não é isso que você está sendo hoje. O inimigo sabe que agora o poder que o Senhor derramou sobre você precisa voltar aí no fogo puro, para que as impurezas sejam limpas. O inimigo agora olha para as suas maiores armas de adoração guardadas, porque você se entristeceu e guardou as armas. E a arma ali era a arma de adoração ao Senhor. Tem muita gente que está triste por causa do cativo, por causa da situação, por causa do governo do homem, por causa de uma palavra do homem, por causa de uma falta de oportunidade, está guardando as maiores armas que o Senhor estabeleceu para você, que é a adoração. O inimigo olha para aquele povo e fala assim, canta um daqueles anos lá para a gente, desafiando você, porque ele sabe que você está triste. Então ele está dizendo assim, canta aí que eu quero ver. Canta agora um hino, agora o cântico de Sião, agora uma vez que você está preso nas minhas mãos, quero ver agora você louvar, porque ele está vendo aonde você guardou as suas armas. O salgueiro é uma peça que é colocada na festa dos tabernáculos. O salgueiro, a murta e a cidra. A cidra tem gosto, mas não tem cheiro. A murta tem cheiro, mas não tem gosto. E o salgueiro tem alegria. É a comunhão completa com aquele que não tem com o que tem. É isso que Deus trabalha. É a comunhão completa com aquele que não sabe cantar, com aquele que sabe adorar. É a comunhão completa com aquele que sabe pregar, com aquele que não sabe. É a união. E foram colocadas as armas para derrubar o inimigo no lugar de alegria, não estando alegre. Olha isso. Eu sei que já passou isso na tua cabeça. Você está aqui, a alegria está contagiante, mas você não está alegre.
Está todo mundo sorrindo, está todo mundo adorando, mas você não está alegre. Você colocou as suas armas nessa alegria, esquecendo de você. É quando eu venho para a igreja e não me desprendo dos problemas lá de fora. É quando eu venho para o lugar da alegria, não me desconectando do mundo físico. É isso que o inimigo está trabalhando na mente daquele povo. Louva que eu quero ver, adora aí, canta. Tu não era bom na harpa, tu não era bom no símbolo, na sambuca, no pandeiro. Agora eu quero ver você adorar nas minhas mãos. Deixa eu te falar, irmãos, nesta manhã não tem voz do inimigo, não tem ação, não tem projeto, não tem seta maligna que vai fazer você parar de adorar o nome dele. Eu vou encerrar agora aqui. Todos que estão aqui agora sentados nessa casinha, todas as acusações, todas as palavras de desânimo que foram colocadas sobre a vida de cada um, todas as palavras que afetaram você de forma eminente, no poder e autoridade do Espírito Santo que há em nós, eu decreto a derrota de todas essas palavras. Eu decreto em nome de Jesus, todo espírito que tem te feito parar, cansar e duvidar do poder de Deus, em nome de Jesus, eu decreto a falência agora. Se coloca de pé em nome de Jesus. Tem instrumento guardado? Guardou o instrumento por quê? O Senhor está dizendo agora que coisas maiores virão, milagres acontecerão, uma vez que você ir lá, aonde você guardou os seus instrumentos de mais poder e autoridade com Deus, e voltar a ser aquela pessoa que você era antes. Se você crê nisso em nome de Jesus, vamos orar para encerrar. Gostaria de pedir a diaconisa para orar, para que possa quebrar todas as palavras ruins da nossa vida, para que nós possamos entrar no ano de 2025 pisando na cabeça do diabo com a autoridade do Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai das luzes, Pai da glória, Senhor, gostaríamos de principalmente agradecer, meu Senhor, por esse momento tão especial, nessa manhã de hoje estar contigo. Senhor, eu quero te pedir uma bênção, meu Senhor, especial para cada servo que está aqui e aqueles que também não puderam vir. Que o Senhor possa visitar nos seus locais, meu Senhor, de trabalho. Aleluia!